Olá pessoal, mais uma vez os cumprimentos de Marcos Ivan, jornalista especializado em turismo, afiliado à Abrajet, Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, com o encargo mais uma vez de trazer para vocês algumas coisas referentes à Festa do Arroz Tremembé. A edição de 2024 soma 15 anos de sucesso e hoje nós vamos trabalhar com mais um convidado que é Pedro Freire. Quem é Pedro Freire? Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos aí. Puxa, eu sou um músico-compositor, nascido em Taubaté e morei em Tremembé boa parte da minha vida, né? Tô com quarentinha, então devo ter morado aí pelo menos uns 30 anos em Tremembé. Mas é isso, músico-compositor, apaixonado por música mesmo. A paixão praticamente de todas as pessoas que têm uma sensibilidade é música. Ouvir, tocar, cantar, dançar. E Pedro Freire, pelo que nós pudemos ver do currículo que foi nos apresentado, tem uma longa trajetória de pelo menos 25 anos de música. Nesses 25 anos de música, quem que introduziu Pedro Freire no caminho da música? Alguma coisa de DNA de família ou algum amigo? Como é que nasceu esse sentimento musical em Pedro Freire? Eu venho de uma família de 5 irmãos, né? Então eu sou caçula. Então assim, é o Fábio, Natália, Mazé, Renato e Pedro. Então eu sempre fui o observador ali da história, né? Então minha mãe gosta muito de piano, ela fez 7 anos de piano. Meu pai, ele sempre puxou os grupos de oração em casa, então me lembro desde pequenininho dele puxando no violão, né? Então tudo isso foi referência assim para eu desenvolver a minha história, né, na música. Mas assim, o cara que eu considero que colocou o violão no meu colo foi o meu irmão mais velho, né, o Fábio. Ele, como ele é 12 anos mais velho do que eu, então participava muito de festinha em casa, trazia os amigos e tal. Ele tinha banda na época, então isso tudo ficava ali na cola observando, né? Então essas foram minhas referências. E a vertente inicial sua, logicamente, quando você começa a aprender música, a abraçar um violão ou a se aproximar de um teclado, sempre você imagina a possibilidade de ser um astro. Qual seria, digamos assim, o seu ídolo na época quando você começou? Quando você começou, você gostaria de estar próximo ao talento de quem? Das coisas que a gente escutava em casa, né? Meus pais sempre gostaram muito de música boa. Então me lembro de Tom Jobim, assim. Tom Jobim para mim era a principal referência, né? E aí todos da bossa ali, João Gilberto, Carlos Lira, enfim, né? Nara. A gente escutava bastante bossa em casa. E depois Tropicália, Gil, Caetano, Gal, enfim. Mas um pouquinho de tudo, na verdade, né? Meus avós, então na época dos LPs, né? Nossa, meus avós tinham discos e discos e escutava Sinatra, enfim, muita coisa, né? Então passava de tudo um pouquinho. Mas assim, a minha referência principal era tocar bossa nova. Bossa nova. Eu gostaria de tocar bossa nova. Queria aprender a tocar violão para tocar bossa nova. Aliás, a batida da Bossa Nova foi um divisor de águas mundial, porque até hoje você vê muitas bandas, muitas orquestras trabalhando a Bossa Nova naquela batida realmente do Jobim, do João Gilberto, aquela moçada que dominava essa bossa. E falando de Bossa Nova, fatalmente você canaliza uma conversa para os tempos de festivais. Você participou de algum festival nessa época, de festivais de juventude, de algumas músicas até de tipo protesto, ou que mostravam a sua vontade de cantar o seu sentimento? Você participou de algum movimento assim? Não, eu não cheguei a pegar. Eu não cheguei a pegar, mas eu assisti muita coisa da época, né? Meus pais relataram também bastante coisa da época, mas eu não cheguei a pegar não. Embora participei de vários festivais importantes, com músicas autorais e tal. Mas não peguei, não. Só de escutar aí mesmo histórias, né? Você tem 25 discos gravados em sua carreira, a sua produção musical autoral. Dessa sua produção musical autoral,
qual é aquele momento que você falou assim, isso aqui eu tenho que gravar, isso aqui é meu, é filho meu? Você tem esse exemplo musical, isso aqui fui eu que fiz, o seu orgulho. Qual é o seu primeiro filho musical? Eu comecei a compor muito novo, né? Então, assim, foi uma brincadeira mesmo, né? Me lembro assim, a primeira composição que eu fiz foi para um trabalho de escola. Eu tava, acho que se eu não me engano era o primeiro ano, e aí era um trabalho de arte. Então, aí você tinha que representar uma cena do Nordeste através de arte, né? Então, uns desenhavam, outros faziam peças de teatro, e eu nessa época já tocava violão e já também gostava de escrever. E aí, nessa época, eu fiz uma parceria com a minha atual esposa até. A gente se juntou e fizemos um trabalho de escola, a gente escreveu a letra junto e tal, eu musiquei e a gente apresentou. Essa foi uma das primeiras composições. Mas eu não diria que é a melhor composição, porque eu acho que o processo de composição é evolutivo. Ele é evolutivo, né? Você vai, cada composição é própria, né? Então você vai aprendendo, desenvolvendo, lapidando. É um processo gostoso de fazer, porém você vai melhorando com o tempo, né? Quanto mais você vai compondo, mais coisa boa vai saindo, né? A gente estava sentado ali, você disse que pegou o seu violão no luthier, que mandou fazer uma manutenção geral nele, está legalzinho, está bonitinho. E mostra para nós então, Pedro, um primeiro tempo musical aqui no nosso podcast de uma das suas obras autorais. Pô, vamos lá. O que você vai fazer aí? Inclusive essa daqui, essa canção, eu quero oferecer essa canção aqui para Marisa e para Lúcia, que são as idealizadoras da Festa do Arroz. Eu sempre quis, na verdade, apresentar essa canção para elas e nunca imaginei que seria num podcast que isso ia acontecer. Aconteceu. E aconteceu. E essa música Nada aqui... planejado. Nada planejado. Essa música aqui chama-se Filho Seu. É o filho dele. E ela conta um pouquinho assim da história, né? Da história aqui do Vale. E um pouquinho dos personagens aqui que viveram aqui, que nasceram aqui, que se projetaram para o Brasil todo e para o mundo afora, né? É autoral. É autoral essa daqui. Vamos lá então. Pedro Freire com vocês. Pelas montanhas da Mantiqueira vejo o pôr do sol brilhar, colorindo a paisagem que cerca. Esse vale todo vai iluminar, colorindo a paisagem que cerca. Esse vale todo vai iluminar. Terra do arroz, das figueiras, dos trapistas, dos ribeiras, terra boa, terra tão querida, ó meu Paraíba que nos banha até. Terra boa, terra tão querida, ó meu Paraíba que nos banha até. Terra do sítio, das figureiras, da romaria, de Teixeira, do cinema, de Mazarope, do Caipirapó, alô sim senhor, do cinema de Mazarope, do Caipirapó, alô sim senhor. Campelo Web, Lobato Eupídio, Nossa Senhora, São Francisco, Terra Santa tão abençoada, é na sua estrada que eu vou viver. Terra Santa tão abençoada, é na sua estrada que eu vou viver. Das canções, dos poemas, das paixões, dos esquemas, terra pura, terra preferida, ó meu Paraíba, sou um filho seu. Terra pura, terra preferida, ó meu Paraíba, sou um filho seu. Ó meu Paraíba, sou um filho seu. Ó meu Paraíba, sou um filho seu.
filho seu, de Pedro Freire, no podcast da Festa do Arroz. Realmente é uma homenagem sensacional que você fez a Marisa, a Lúcia e a toda a comunidade de Tremembé, que tem esse sentimento de pertencimento, né, Pedro? É importante a gente destacar isso. A estância turística de Tremembé tem um diferencial, porque as pessoas ali se sentem pertencentes à cidade, porque a cidade acolhe a todos. Nós já nos sentimos um pouco de Tremembé também, apesar de termos um pouco de nômades no nosso caminho, mas é muito interessante sabermos que Tremembé tem esse tipo de talento. Agora, você também na sua folha corrida, entre aspas, tem alguns momentos profissionais junto com grandes artistas, como por exemplo Renato Teixeira, Zizi Posse e outros. Como que é essa conexão, essa possibilidade de interagir com grandes astros num palco ou num estúdio de gravação? E como que é esse sentimento, essa relação de confiança e também de reconhecimento profissional? Como é que você vê isso? É um presentão, na verdade, né? Porque o Renato, por exemplo, falando do Renato Teixeira, a gente se conheceu através de um movimento que estava acontecendo aqui em Taubaté, e era um movimento que a gente estava fazendo para homenageá-lo, né? Então, teve um cara aqui de Taubaté, o Pedro Rubim, ele começou a fazer uma pesquisa de vários músicos aqui na região, os músicos que mais se destacavam na região, né, os compositores e tal, os cantautores, né? E aí eu fui um dos selecionados, né? Como vários outros, né? Rafinha, Diego, João Oliveira, Teteco, Toninho, Lucas Bernoldi, Camilo Frade, Gustavo Lessa, puxa, uma galerona assim, né? A Kika, enfim. E aí a gente estava no Centro Cultural, né? Num dia assim, enfim, estava rolando uma reunião, né? Então o Pedro Rubim foi falar algumas palavras ali pra gente, para ver como ia ser, e de repente nessa o Renato entra na sala. E a gente nem estava esperando, o Renato Teixeira entrou. E aquilo lá foi, nossa, cara, o Renato tá na minha frente, né? E o cara super humilde, nossa, assim. Nossa, tranquilo, ele é muito legal. Ele é muito legal, ele é, caipirão, ele é tipo nós mesmo. Assim. É nós, ele é da roça mesmo, então... E aí foi o primeiro contato que eu tive com ele. E, inclusive, essa canção aqui foi uma canção que eu compus nessa época, porque daí... como tinha ali, sei lá quantas pessoas eram, acho que eram 13 compositores juntos, né? Uhum. Então, era uma galera toda fazendo música e, enfim, e homenageando ele. Então a gente estava fazendo um show, né? Tava editando um show para fazer, então estávamos ali pesquisando a história dele, né? E levantando as principais canções, assim, que tiveram mais destaque na vida dele e tal. E eu lembro que eu fui me colocaram para cantar a canção Frete dele, aquela que é famosa, né? Tema de novela, inclusive. Tema de novela, que era do Pedro e do Bino, né? Do Carga Pesada, acho que era alguma coisa assim. E até cantei essa canção homenageando ele, que foi na festa da Imaculada de Taubaté até que rolou. Mas aí a gente começou a ficar mais próximo, então depois dessa homenagem a gente fez alguns outros shows juntos e tal. Enfim, tomamos café junto. Bem legal. Um cara que, putz, não tem nem o que falar, né? O Renato é um amor em pessoa e é um poeta nato, né? Ele é impressionante. Tem uma assim, criatividade incrível. Incrível. Uma categoria para escrever e até hoje, né? E é aquela categoria de escrever simples, né? Ele comunica com palavras simples. Isso é simples importante. E com profundidade, né? Ele escreve, mas é uma profundidade, uma beleza, né? E até hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, que ele coordena lá e tal, e vira e mexe ele posta as músicas lá, sabe? Então, pessoal, isso daqui é a nova. E fala, cara, o cara tá com 71, 72, alguma coisa assim, e tá compondo, sabe? Então é uma máquina, o cara... Não pode parar. Não para, é impressionante. E daí nós estávamos conversando também nos bastidores de espera, surgiu um pouco o papo, a referência musical
de São Luís do Paraitinga. Como é que é essa convivência sua com o pessoal de Paraitinga, o pessoal do Paranga? É um momento de bastante troca de conhecimento também, não é isso? Nossa, amo São Luís do Paraitinga e amo todos de lá. Inclusive Negão de Santos, Renata, nossa, João Gaspar, né? E Camilo Frade. Né? O Caio Frade e tal. Cheguei a conhecer Inhô também, né? Uhum. Mas, então, eu comecei a ter mais ligação com a galera de lá quando a gente fez uma homenagem ao Elpidio dos Santos, junto com o Renato Teixeira também. Então, o Renato, que deu a ideia da gente fazer essa homenagem ao Elpidio, né? Ele junto com o irmão dele, né? O Roberto. E aí a gente teve a alegria de juntar toda essa galera num palco só. Então era o Paranga junto com a gente de Taubaté. Foi lindo, assim, foi um trabalho maravilhoso. E a gente começou a se curtir mais, né? Ter mais convivência, assim. E eu comecei a participar também dos festivais de música em São Luís do Paraitinga. Então, tem um festival famoso lá que é o Festival de Marchinha, né? Que ele abrange o Brasil todo, né? Então vem nego de todos os estados, né? E aí a gente ganhou em primeiro lugar, na pandemia a gente ganhou em primeiro lugar, e logo depois da pandemia, logo no ano seguinte ganhamos em terceiro lugar, e estão participando até hoje assim dos festivais. É muito legal, a gente tem uma troca muito grande nos bastidores do evento, assim, a gente conversa bastante, só de ficar ali já apreciando as canções, né, o jeito que eles compõem. Eles têm um jeito muito peculiar de compor, né, de escrever. É muito legal. Eles têm uma identidade muito forte na arte que eles fazem. É muito legal. Por falar em arte, tem mais uma para a gente ouvir aí? Pô, vamos lá. Do Pedro Freire. Vamos lá. Essa canção aqui eu fiz em parceria com o Germano. Germano Drummond? Germano Drummond. O senhor conhece? O Germano Drummond que trabalhou na Fox? O Germano Drummond é o pai do Germano. Então, eu trabalhei com o pai do Germano. Ah, eu não acredito. Olha que mundo pequeno. Puxa, que legal, cara. Era locutor esportivo, fiz algumas jornadas esportivas com ele. Nossa, que legal. Germano Drummond. Ah, eu vou comentar com ele, não vai acreditar. Eu nunca mais vi esse cara. Eu vi o filho dele em alguns festivais em Guaratinguetá. Isso. Mas o Germano mesmo, a Cidinha também, que é a esposa dele, eu creio que ainda seja. Uhum. Mas é isso daí. Então põe Germano e Pedro Freire no ar aqui do nosso podcast. Isso aí. Luz no Farol. Luz no Farol. Essa canção aqui, eu vou precisar dar uma afinadinha antes, muito rápido aqui, porque você sabe como é que é aquela história que o violão foi pro luthier hoje. Então o cara e o ar-condicionado também ajuda bastante, né? Ajuda, mas não tem como tocar com um bichão desafinado, né? E essa canção aqui, na verdade, é uma canção de esperança, assim, né? Que mesmo que a vida, mesmo com as intempéries da vida, sempre há uma luz no farol, né? Sim. Então, tem uma mensagem bonita essa canção aqui. O que acontece com a gente? Nossos pés já não se entrelaçam no lençol, mentes em outros laços de anzol. A vida deixando de ser vivida no plural. Pegou descompasso no carnaval, pra que tanto parapor? A vida já é tão curta demais. Olhos não se veem, não satisfaz. Sorrisos não brilham mais. Sinceros carinhos, poucos gestos banais. O que os olhos não puderam ver, pensamentos vão se findar. Caminhos serenos, caminhos sem dor. A luz que vem da lua cheia, certeza que nos guiará. Ainda acredito, a luz no farol, a dança da vida. Um
mostrando o caminho do sol. Ainda acredito, a luz no farol, a dança da vida, mostrando o caminho do sol, do sol, do sol, do sol, do sol. O que acontece com a gente? Germano Drummond, Pedro Freire, Luz no Farol. Realmente é uma mensagem de esperança, né? Sempre, nós temos que entender que o nosso tempo por aqui, nós temos que olhar para frente e enxergar, achar essa luz no farol. Eu acho que o desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas, de transformar o mundo, é que acaba às vezes com a vitória de cada um, né? Mas essa luz no farol aí é uma outra boa pedida também para você colocar num evento espetacular e fazer isso acontecer. Bom, eu falar em esperança, falar luz no farol, existe no mundo artístico a possibilidade de várias formações musicais, vários grupos, e você já participou de diversos, como você nos disse, a música taubatiana, o pessoal do café, né? E a confraria musical. Isso tudo converge para um palco que vai estar sendo aberto no mês de maio em Tremembé, com a confraria fazendo mais uma vez a participação. O que é a confraria musical? Qual é a visão que Pedro Freire tem desse grupo e como é que é fazer esse trabalho musical na Festa do Arroz do Tremembé? Qual que é o seu envolvimento emocional e criativo com a Festa do Arroz, a confraria, a moçada toda no palco? Legal. A Festa do Arroz é uma festa, eu vi nascer a festa, né? A Marisa e a Lúcia são queridas e sempre me chamaram desde o início, desde a primeira edição. Então, tirando tudo, questão da festa, tem o envolvimento de amizade, né? Então já começa por aí. Mas vendo a construção da festa acontecer é uma coisa incrível, assim, porque as duas, é impressionante a garra que elas têm, né? Então me lembro da festa começando pequena, né, com atrações pequenas e tal. Pô, hoje em dia está na 15ª edição, uma festa muito bem feita, muito bem organizada, muito bem estruturada, com atrações de gabarito assim altíssimo, né? Elas teve uma edição que elas trouxeram Alex Atala. Alex Atala. Quer dizer, o chefe, né? Então, Gabriel Sater para fazer, tá num nível assim muito profissa, né? Então, e a confraria tem sido, eu sempre participei, né? Na época nem existia a confraria ainda, né? Porque a confraria tá fazendo, a gente está com 8 anos. 8 anos. Então, na época eu fazia solo, né? Meu trabalho autoral mesmo, e também tinha uma banda que chamava Cartaz na época. E aí, desde que a confraria nasceu e tal, a gente tem esse vínculo com a festa também, né? E é muito legal. O público da festa é um público AA, assim, um público que gosta de comida boa, bebida boa, música boa, de arte, de cultura, sabe? Então é um negócio assim gostoso de estar lá, sabe? Gostoso de interagir. E falando um pouco da confraria, a confraria é um projetão assim que surgiu através do Xandão, né? O Xandão é o batera, ele é o mais antigo, né, assim, da banda, é o mais velho da banda, podemos falar assim. Ele tá com 51. É o vô da banda. Ele é o vovôzão Nelson, que a gente brinca com ele. Mas ele é o cara que idealizou. Então, a ideia dele era montar uma banda com vários caras aqui de Taubaté, né? Tipo, vamos montar uma banda grande com 5 vocais na frente. Então, era só a cozinha atrás, batera, baixo, guitarra e mais 5 na frente. Que é o que começou a banda desse jeito, né? Então, era eu, Diego, Rafinha, Léo Chaves e Gustavo Cruz. 5 cantores. Aí depois saiu o Léo, depois saiu o Gustavo, aí depois entrou o João, enfim, começou a configuração diferente, assim. Hoje a gente está nessa configuração faz 5 anos, com essa mesma configuração, que é batera, contrabaixo, guitarra, trombone, trompete, 3 vozes e um violão.
Então é um sonho, né, cara? É um sonho ter uma banda assim, porque além de tudo que a gente faz junto, a gente convive praticamente todo dia junto, né? Então é uma construção assim muito legal de estar junto. A gente convive, tem bom relacionamento, tem os arranca-rabo de vez em quando. Tem que ter, isso é normal. Não tem jeito, mas é um projeto que a gente fez para levar música boa, né? Para levar música boa e para interagir com o público mesmo, né? Para se envolver com o público mesmo, fazer dançar, fazer cantar junto. É o grande barato, né? Entretenimento, né? Segmento entretenimento. Na festa do ano passado, nós até percebemos uma garota, estava ela, o namorado, ou o marido, sei lá. Ela falou assim, como é que esses caras conseguem cantar, pular, dançar, correr, fazer tudo e não desafinar? Eu falei, mas eu pensei comigo, é muita conversa. O legal é conversar no palco enquanto você toca, né? Só pelo olhar você sabe o que a pessoa vai mais ou menos fazer. É verdade. Essa é a identidade que faz o músico profissional se sentir bastante à vontade. Nós já estamos praticamente canalizando para o final do nosso papo, mas eu não vou ficar sem ouvir mais uma do Pedro Freire. É possível? Vamos fazer uma aqui, ó. Vamos fazer mais uma. Essa canção aqui, essa próxima canção, eu compus ela com o Rafinha. Inclusive a gente compôs esse som na pandemia. E aí o Rafinha me mandou o começo da letra e tal. E aí a gente desenrolou ela, cada um na sua virtualmente. Casa. Virtualmente, exato. O nome da música? Chama-se Pote de Ouro. Pote de Ouro, vamos lá. Não espere o sol chegar perto da montanha pra ver que anda rápido demais. Não espere o seu pai estar velhinho ou doente pra arrumar mais tempo pra visitar. Não espere mais, nunca mais. Não espere pra abraçar alguém que está ao lado precisando de um afeto ou algo mais. Não espere pra falar o que te aflige tanto enquanto há tempo pra conversar. Não espere mais, nunca mais. O beijo que você não deu, e aí aquela história aconteceu. A mágoa que não resolveu, deixa que um dia é só você e eu. Mas até quando esperar, se o amanhã jamais existirá? Nem sei aonde a gente vai estar quando chegar e ver o fim de um arco-íris. Vai perceber que o prometido era o pote de ouro, mas você não vai ver. Quando chegar e ver o fim de um arco-íris, vai entender que aquelas cores que pintaram o caminho eram ouro pra você. Você não deu, e aí aquela história nunca aconteceu. A mágoa que não resolveu, deixa que um dia é só você e eu. Mas até quando esperar, se o amanhã jamais existirá? Nem sei aonde a gente vai estar quando chegar e ver o fim de um arco-íris. Vai perceber que o prometido é um pote de ouro, mas você não vai ver. Quando chegar e ver o
vai entender que aquelas cores que pintaram o caminho eram ouro pra você. Se eu precisar contratar Pedro Freire, qual é o contato? 12 98195 1330 ou no underline Pedro Freire underline no Instagram. Repita, por favor. Underline, arroba underline Pedro Freire underline, já me encontra lá no Instagram, manda um direct para nós lá, que tá tudo certo. Manda um oi agora para quem vai ver você na Festa do Arroz. Eu vou mandar aqui um oi, alô Marisa, alô Bel, que beleza, hein? Que bom que vocês estão aqui. Falar um pouquinho sobre a festa. Não tem gente melhor para falar da festa, né? Do que esse pessoal todo. Do que esse pessoal todo aqui, Marisa e Bel, né? Nós agradecemos ao Pedro Freire, a quem liberou o empresariado dele, os empresários liberaram ele do ensaio, do descanso, para vir aqui falar conosco, sem cobrança de cachê. Nós agradecemos em nome da organização da Festa do Arroz Tremembé. Agradecemos ao Edilson, agradecemos ao Pedro, ao Nando, que compõem a equipe técnica da Unifunvic TV, a qual nos dá esse apoio espetacular. Deus abençoe a todos e até o próximo podcast.